Olá a todos, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos com um problema aqui de conexão e provavelmente vai estar caindo a conexão durante essa live, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Quero trazer aqui a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero estar orando também por você, orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Inclusive hoje, né? Hoje é segunda-feira. É um dia aí que nós oramos pela vida financeira, buscamos, né, pelas bênçãos para podermos ter uma qualidade de vida melhor aqui na Terra. E nessa semana eu gostaria muito de falar sobre a questão de você realmente é convertido? Será que o seu coração realmente pertence a Deus? Será que aquilo que você fala, aquilo que você se expressa, até mesmo a maneira de você falar, de você se expressar, será que a maneira com que você se veste, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem uma pessoa de Deus? Elas veem uma pessoa convertida ou não? Como que elas veem? Na semana passada eu fiz um comentário durante uma das lives que eu fiz e eu falei assim, engraçado que antigamente, quando a pessoa, boa noite meu irmão, Deus abençoe, quando a pessoa ela se convertia, ela ia na igreja, ela aceitava o Senhor Jesus, ela mudava a sua maneira de falar, ela mudava a sua maneira como é que eu posso dizer, de se comportar. Ela mudava, a pessoa mudava. E era uma mudança tão grande, tão visível, que ela podia estar onde ela quisesse. Ela podia estar no meio do trabalho, numa multidão ali na estação de trem, de ônibus, que as pessoas olhariam para ela e identificariam sem o menor problema, falariam, ó, tá vendo ali, aquela pessoa é cristã. Quer dizer, naquele tempo falava, ó, aquela pessoa é crente, ela é evangélica, ela é crente. Por quê? Porque a mudança era algo nítido, era algo que você via isso na vida da pessoa. Hoje em dia é o contrário. Até mesmo se você estiver dentro de uma igreja evangélica, é capaz de você não saber se aquela pessoa realmente ela é crente, evangélica ou não. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, lógico, hoje é segunda-feira e vamos falar também sobre vida financeira, a bênção de Deus na sua vida financeira, na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Se você tiver como, coloque um copo com água aí do lado do seu transmissor, do seu receptor, seja o seu celular, o seu notebook, o seu iPad, iPhone, seu computador, não sei. Se você puder, coloque um copo com água e vamos, antes de tudo, orar e falar com o nosso Deus, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que entramos na Tua presença nesse momento e queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha guiar, orientar, que o Senhor venha mostrar a Tua vontade para aqueles que te amam, para aqueles que desejam ter uma vida em comunhão contigo e viver contigo. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a palavra há de ser pregada, ministrada, ensinada, toque nos corações, mas que no momento da oração essas pessoas também vejam que o Senhor é um Deus vivo e aquilo que fala, que há de ser falado, é verdade. É a tua verdade, meu Pai. Então mostra para essas pessoas que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor ainda está operando sinais, milagres, maravilhas, e que deseja que aqueles que diz te amar, que o Senhor deseja que venham verdadeiramente
a demonstrar esse amor com atitudes, com palavras, com gestos, com seu comportamento do seu dia a dia, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Então vamos lá. Se você puder pegar sua Bíblia, sua palavra santa, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 35. Nós vamos ler apenas um versículo, tá bom? Apenas um versículo nós estaremos lendo. Livro de Salmos, capítulo de número 35. Nós vamos ler o versículo aqui, ó. Esse aqui, ó. Versículo de número 27. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, você que está aí acompanhando. Salmos, capítulo de número 35, o versículo de número 27, tá bom? Onde ele diz assim, ó. Vamos ler? Ele fala assim, ó. Cantem, aqui, ó. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E ele conclui, e dizeis sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Vamos lá, vamos tentar entender esse versículo. Cantem alegremente aqueles que têm prazer na minha retidão. Ou seja, só se alegra com Deus, só se alegra com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, aqueles que têm prazer na retidão, ou seja, aqueles que realmente querem viver para agradar a Deus, ter uma vida reta. Aqueles que não querem isso, que nem estão preocupados com isso, pelo contrário, quando você prega a palavra, você fala das leis, dos estatutos de Deus, dos mandamentos do Senhor, eles não se alegram, pelo contrário, criam por que eu devo obedecer, mas por que isso, por que aquilo. Eles chegam até o absurdo, como eu já ouvi de algumas pessoas, isso não foi uma vez e nem duas, as pessoas dizerem assim, mas a Bíblia foi escrita pelos homens. E eu olho para a pessoa e falo assim, mas é lógico, você queria que Deus usasse quem para escrever a Bíblia? O macaco? O cavalo? A girafa? O elefante? A arara? Se o único ser sobre a face da terra que tem raciocínio, inteligência suficiente para desenvolver o meio de comunicação, seja falado ou escrito, que é o caso da Bíblia, é o ser humano, você queria que quem escrevesse a Bíblia? Então esse tipo de argumento que as pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por pessoas, é um argumento que não tem fundamento. Lógico que tem que ser escrito por pessoas. Queria que fosse escrito por quê? Pelo peixe? Pelas aves? Tem que ser escrito por pessoas. Mas as pessoas são falhas. Concordo. Mas o Espírito Santo é que guia essas pessoas. Não foi escrito aleatoriamente, nem por pessoas qualquer. É claro que foi escrito por pessoas comuns. Você tem como autor da Bíblia, você tem pastores de ovelha, você tem carpinteiros, você tem copeiro, né? Caso de Esdras, Neemias. Então, você tem pessoas comuns, mas não eram pessoas qualquer. É diferente. Eram pessoas que se consagravam, que tinham uma vida realmente voltada para Deus. É como nós acabamos de ler. Pessoas que se alegravam na retidão do Senhor, que tinham prazer, sabe, nas leis do Senhor, no Senhor. Então, a Bíblia é a verdade. E a prova é de que tudo que está escrito já se cumpriu
ou está se cumprindo. Ainda está se cumprindo. Tudo que a Bíblia mostrou, tudo que a Bíblia falou, está acontecendo. E o mais interessante, aonde ele continua dizendo assim, que Deus, ele se compraz. O que quer dizer isso? Que Deus, ele sente prazer na prosperidade do seu servo. Então, é a primeira coisa que nós temos que procurar entender e compreender agora. Deus, ele tem prazer de ver o seu servo, de ver aquela pessoa que busca, que clama, aquela pessoa que procura fazer a vontade dele. Deus tem prazer de ver o seu servo prosperar, de ver o seu servo indo bem na sua vida, de ver o seu servo, como disse o próprio Senhor Jesus, olha, não vos preocupeis nem com o que há de vestir, nem de comer, porque Deus, ele está preocupado, sim, com isso ao nosso respeito. Quando o Senhor Jesus, ele fala claramente, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, que você não sinta falta de nada, que você tenha tudo o que você precisa. Você não tem que ter tudo o que você deseja, mas que você tenha tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Deixa eu erguer um pouquinho aqui, que ele deu uma caidinha aqui, o meu celular. Então a Bíblia deixa isso claro para nós. Você não precisa ter tudo o que você deseja, mas a promessa de Deus é suprir a sua necessidade, tudo que você necessita. Então há uma diferença. Deus, ele supre a sua necessidade. Deus, ele supre na sua vida, colocando na sua vida aquilo que você necessita para você ser feliz. Para você ser feliz. Tudo bem, até aí talvez você esteja me entendendo. E agora você se pergunta, bispo, poxa, legal, bacana, mas como alcançar essa prosperidade? É fácil. A primeira coisa que nós entendemos aqui, lendo esse versículo, o que o Senhor Deus, ele fala? O que é a declaração que diz? Que Deus ama, se compraz, se alegra com a prosperidade dos seus servos. Então a primeira coisa que eu tenho que me fazer a pergunta é, eu estou sendo servo de Deus? Agora já emenda com a semana do coração convertido. Aquilo que você busca porque realmente deseja glorificar a Deus através da sua vida, ou o que você está buscando é somente para satisfação pessoal? O que eu quero que você entenda é que das duas maneiras você pode alcançar. Se eu lutar apenas para mim alcançar uma satisfação pessoal, uma prosperidade, uma qualidade de vida melhor, só que não porque eu estou preocupado em glorificar a Deus na minha vida, através da minha vida, mas porque eu quero isso para mim. Eu quero a satisfação pessoal, mostrar para os outros que eu posso. Tá vendo? Pela minha fé, minha força de vontade. Porque se você estiver fazendo isso, você talvez possa até alcançar. Só que você tem que lembrar sempre que tudo que eu plantar, eu vou colher. É a lei do retorno, não tem jeito. Pode até demorar. Inclusive hoje, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, o pastor Nivaldo, né? E a gente estava comentando sobre isso. Olha, pode demorar 5, 10, 20, 30, 40 anos, 50, não sei. Mas tudo que eu plantar, eu vou colher mais cedo ou mais tarde. Isso é um fato. É um fato. E quantos que prosperaram, mas apenas como uma satisfação pessoal, ou até mesmo para pisar nos outros, para mostrar para os outros que podia, que pode, e hoje perderam tudo, hoje já não vive mais da mesma forma que viviam há 5, 10 anos atrás. Essa pandemia, né, essa situação que nós estamos vivendo no mundo,
também serviu para mostrar para muitos empresários, muitas pessoas de classe média principalmente, pessoas que, me perdoe a expressão, mas você sabe que é verdade, muitas pessoas arrogantes, que confiavam nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, e que hoje perderam tudo. Hoje tiveram que fechar comércio, tiveram que fechar suas empresas, tiveram que abaixar as portas dos seus estabelecimentos, devido a essa pandemia, devido a essa situação que o mundo está vivendo. E aí eu pergunto para você, cadê a arrogância dessas pessoas? Não batiam no peito e não falavam que eles eram esforçados, porque eles eram inteligentes, porque eles eram capazes? Quantas pessoas que não pisavam e humilhavam os seus funcionários, e hoje essa pessoa está vivendo uma vida pior do que o seu funcionário na época em que ele trabalhava lá na própria empresa? Quantos? Para que você entenda que quem manda em tudo é Deus. Quem opera em tudo é Deus. Por mais que demore, como eu falei, às vezes demora. 5, 10 anos, 20, mas tudo o que você plantar, você vai colher. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu quero prosperar. Eu desejo prosperar. Não é pecado isso. A Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, fala que você desejar ter uma qualidade de vida melhor, uma condição de vida melhor, que isso é errado. Isso não é errado. Agora, errado é eu querer fazer da forma errada. O errado é a intenção que eu quero isso. Para mim, abençoar minha casa, minha família, dar uma qualidade de vida melhor para minha família, e outra, para que todos vejam que se eu tenho, se eu alcancei, é graças ao Deus que eu sirvo, é graças ao Deus que eu vivo, para quem eu vivo. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então isso é errado? Claro que não, isso não é errado, dessa forma não é errado. Por isso que a palavra, nós lemos hoje, deixa claro, Deus sente prazer, Ele se compraz com a prosperidade dos seus servos. Agora é lógico, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, nós estamos vivendo uma situação global. É lógico que essas condições não são tão favoráveis para a pessoa alcançar prosperidade como uma situação normal na sua vida, como uma situação do dia a dia. É lógico isso. Isso você não precisa nem ser muito estudado, muito inteligente para poder saber disso. Só que a promessa de Deus, agora eu quero que você preste atenção. Inclusive eu vou até, dar uma limpadinha aqui na minha câmera, ó. Quero que você preste muita atenção agora, porque é o seguinte, escute o que eu vou te falar, porque você tem que ter isso no seu coração. Mesmo com essa situação de pandemia, mesmo que o mundo esteja entrando em colapso, mesmo que a nossa sociedade, da forma que nós conhecemos, esteja mudando, esteja passando por modificações, transformações, e vamos ser sinceros, mesmo que passe essa situação, que todo mundo seja vacinado em nome do Senhor Jesus, e que essa situação dessa mortandade do coronavírus passe, nós sabemos que a nossa sociedade, nós sabemos que as cidades, a vida das pessoas do dia a dia não será mais como antes. Muita coisa mudou devido a essa situação. O trabalho mudou, a maneira que as empresas olham os seus funcionários mudou, a maneira que o comércio, antes era empenhado, a gente vê que mudou. Partiu agora mais para a questão digital.
né, questão de banco, pagamento de conta, comércio, estabelecimento, compra e venda, partiu mais para esse lado, né, de débito e crédito, cartão ou Pix, né? O trabalho mesmo, quantas empresas não abriu postos de trabalho para a pessoa poder trabalhar em casa, né? O famoso home office, né? A pessoa fazer o seu trabalho em casa, para a pessoa efetuar o seu trabalho em casa. Então, nós sabemos que a nossa sociedade, da maneira que nós conhecíamos de 2019 para trás, muita coisa mudou, está mudando e ainda vai mudar mais. Só que mesmo com tudo isso, vivendo dessa forma, passando por essa situação que estamos passando, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela garante o quê? Qual é a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus? Livro de Filipenses, capítulo de número 4, uma palavra que todo mundo conhece. Ele supre todas as nossas necessidades. Irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem hora que a nossa carne treme. Tem dias que a gente vai orar e a gente sabe que o nosso coração estremece. Eu sei que é difícil, principalmente para quem tem vítimas dessa doença maldita, desse coronavírus maldito na sua casa, para quem perdeu o seu emprego devido a essa pandemia, essa crise financeira que estamos vivendo. Eu sei que é difícil, eu sei que tem momentos que é difícil. Você que está desempregado, você que é pai de família, você que tem responsabilidades, eu sei sim. Mas nós não podemos deixar de acreditar no que a promessa de Deus nos garante. De olhar para o céu e falar, não, eu creio que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Por que eu creio nessa palavra que ela vai se cumprir na minha vida? Porque o bispo Eduardo falou? Não. Porque eu ouvi na igreja? Não. Porque teve outro bispo ou de outra igreja famosa na mídia que falou? Não. Porque foi Deus que falou. Foi o próprio Senhor que falou. Então, se ele mesmo disse, se ele mesmo falou, eu não posso duvidar. Eu não posso deixar de acreditar. Eu não posso permitir que a ansiedade entre no meu coração. Se eu realmente tenho aliança com Deus, se eu verdadeiramente vivo para Deus, se eu verdadeiramente sou servo de Deus, como está escrito ali, ele se compraz com a prosperidade do seu servo. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar passando por uma situação difícil, mas Deus promete cumprir a sua palavra, e ele vai cumprir, ele vai obedecer, ele vai ali ser fiel àquilo que ele mesmo falou. Ele vai fazer com que aquilo que você precisa, você alcance de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, Deus vai cumprir a palavra dele. O que ele prometeu? Eu te recomendo pegar uma passagem da Bíblia que tem a ver com uma promessa que você precisa. O que você hoje precisa? Porta aberta na vida financeira, na saúde, na família. O que você necessita? E ore em cima dessa promessa. Ore em cima dessa palavra. Senhor, não estou te cobrando, aprenda isso. Mas eu estou apenas falando que a tua promessa está aqui, ó, e eu creio que o Senhor vai cumprir. Eu acredito que o Senhor vai cumprir. O seu coração é convertido ao ponto de acreditar 100% na palavra de Deus, mesmo que ao seu derredor as circunstâncias não demonstram isso? Isso é ser convertido. Isso é se colocar como servo de Deus, como servo do Senhor. Amém, pessoal? Coloque isso em seus corações. Deixa eu arrumar aqui que está quase caindo o meu celular. Coloque isso em seus corações. O que é ser servo de Deus? O que é
ter um coração convertido? É acreditar na promessa dele, acreditar na palavra dele, independente da circunstância, independente do momento, independente de como esteja o seu derredor. Agora, se ele prometeu para você, está escrito, ele vai cumprir, porque ele é Deus, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. O que você precisa? Hoje vamos orar pela sua vida financeira. Você que se encontra desempregado, você que se encontra endividado, com o nome sujo, você empresário que está pensando em fechar a sua empresa, em mandar embora funcionários, comerciante, lojista, você que muitas vezes fica pensando, o que eu faço? Você diarista, dona de casa, que já não faz ideia do que fazer. Quando você colocar a sua fé em Deus, quando você colocar o seu coração nas mãos de Deus, deixa Ele te guiar. Acredite, Ele vai te mostrar a saída. Ele vai falar para você o que você precisa fazer para passar por essa crise. Guarde uma coisa no seu coração. Deus não tirou Noé da terra para acontecer o dilúvio. E nem impediu que o dilúvio acontecesse. Deus protegeu Noé no dilúvio e a sua família, por causa da fé dele. Ah, mas com Noé foi um caso diferente. Então vamos lá. Daniel. Deus não mudou o decreto na cabeça do rei. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Ele teve que passar pela situação. Mas Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não evitou que eles fossem lançados na fornalha. Deus não impediu que eles fossem lançados. Mas Deus protegeu eles na fornalha. Se nós começarmos a lembrar de situações assim, é o que mais temos na Bíblia. Deus não impediu Davi de lutar contra o gigante, mas ele deu a vitória na mão de Davi. Se a gente for começar a lembrar, quantas situações que nós não temos na Bíblia desse jeito. Deus não vai impedir você que passe dessa pandemia, dessa crise mundial, dessa crise global. Deus não vai impedir você de viver isso. Mas Deus vai te proteger no meio da crise. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai ser contigo. Deus não vai impedir que você não sofra como as outras pessoas estão sofrendo. Mas Deus, ele vai consolar você no momento de dor. É diferente. Aprenda isso, porque está escrito na Bíblia e é o que acontece. Temos que viver os momentos de luta, porque é os momentos de luta que fortalece a nossa fé. É os momentos de luta que molda o nosso caráter diante de Deus, que faz com que a nossa fé seja alicerçada. Então guarde isso no seu coração. Eu não sei a situação que você está vivendo e o que você está passando nesse momento, mas eu sei que Deus, ele vai atender a nossa oração e ele vai suprir a sua necessidade e ele vai ser contigo. Se você tiver que passar pelo dilúvio, ele vai ser contigo e vai te proteger e te salvar. Se tiver que passar pela fornalha, ele vai ser contigo, vai te proteger e vai te salvar. Tiver que ser lançado na cova dos leões, ele vai te proteger e vai te salvar, vai ser contigo. Até mesmo se tiver que enfrentar um gigante, ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Se você tem um copo com água ao seu lado, pegue esse copo com água em nome do Senhor e Salvador Jesus. E vamos falar com Deus. Pai amado, Deus querido e Deus todo-poderoso. Nesse momento, meu Pai, eu entro na tua santa presença, meu Deus. E eu quero orar pela vida dessa pessoa que está me acompanhando do outro lado, meu Pai. Essa pessoa que está enfrentando uma luta na sua casa, na sua família.
Essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando uma miséria, um desemprego, que está enfrentando, meu Pai, uma situação de aperto, ou até mesmo seja na sua saúde, ou até mesmo seja na sua vida familiar, sentimental. Meu Deus, o Senhor é o Deus que opera e que traz a solução para todos aqueles que clamam a Ti. Por isso eu levanto a minha voz e eu ordeno que todo mal, toda obra do inferno, toda miséria, todo espírito maldito de doença, de enfermidade, o demônio que está alojado nas vistas, que vem colocando a catarata, a miopia, o estigmatismo, é você, demônio, que vem operando no sangue, que vem colocando a diabetes, que vem colocando a pressão alta, a pressão baixa, é você, demônio, que vem agindo na vida dessa mulher, deste homem, impedindo essa pessoa de trabalhar, de vencer, fechando as portas na vida financeira. Eu levanto a minha voz e eu ordeno todo mal, toda obra do inferno, toda maldição, toda miséria, toda causa que você, demônio, está amarrando. Eu ordeno agora todo mal, toda obra do inferno, toda maldição, em nome de Jesus, que todo mal saia, em nome de Jesus. Mas, meu Pai, abençoe e consagre o copo com água, meu Deus. Derrama do teu poder, da tua unção. Quando essa pessoa beber dessa água, que venha a ser, meu Pai, a força para o fraco, que venha a ser, meu Pai, a saúde para o doente, que venha a ser, meu Deus, a chave para abrir a porta que ela tanto precisa e necessita. Eu abençoo e consagro essa água em nome de Jesus, meu Pai. Beba da água, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe e receba a sua vitória, sua bênção. Creia, coloque a sua vida nas mãos de Deus, seja servo de Deus integral, 24 horas por dia. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada, edificada em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Quarta-feira eu quero falar um pouco mais do Espírito Santo e torcer, né, para que o sinal aqui da internet esteja um pouco melhor para a gente poder fazer algo mais bonito para você e para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Você que precisa de ajuda, de oração, de atendimento, o meu WhatsApp é o 011 96418 2673. Você pode estar ligando, mandando a sua mensagem, pedindo oração, atendimento, visita. Você que é daqui da Zona Leste, do Extremo Leste, principalmente aqui do bairro de Guaianazes, aonde eu estou falando nesse momento, e você deseja uma visita, você deseja aí estar recebendo uma bênção aí no seu lar, na sua casa, você que precisa de repente de uma visita, se encontra enfermo, doente, necessitado, oprimido, pode mandar sua mensagem 011 96418 2673, é o meu WhatsApp. Será um prazer orar, será um prazer marcar uma visita, será um prazer estar aí determinando a bênção de Deus na sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então, deixa aí marcado bonitinho o meu WhatsApp, tá bom? Você que é de Guaianazes, eu quero orar e cuidar de você. Bispo, eu não sou de Guaianazes, mas você pode também mandar sua mensagem, fazer seu pedido de oração. Não vou prometer a visita, né? Que nem o irmãozinho lá de Bauru mandou uma mensagem para mim: ô bispo, vem aqui em casa. Falou: irmão, eu gostaria, mas ainda não. Deixa a obra crescer, deixa Deus abençoar um pouco mais, e aí vai ser um prazer, né? Ter um pouco mais de condição para nós estarmos orando e abençoando a vida de todos, principalmente fora aqui da cidade de São Paulo, em outras cidades, em outros estados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos um compromisso aqui juntinho, tá bom? Vamos estar falando mais uma vez sobre um coração convertido, mas vamos estar mostrando a respeito do batismo com o Espírito Santo. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, como é que ela se comporta? Como é que é o pensar dela, o agir dela? Como é que é a mente da pessoa
que verdadeiramente é convertida e batizada com o Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira. Um forte abraço, em nome de Jesus Cristo.